Olá, pessoal do sétimo ano do Colégio Novo Milênio. Gente, nós vamos aprender hoje sobre a questão de fusos horários no Brasil, certo? Então, o assunto de vocês está aí na página 375 do caderno 2, tá? Unidade 3, ok? Então, o caderno que vocês vão usar é esse aí. Quando a gente fala em fuso horário, gente, nós estamos falando necessariamente de horas adiantadas e horas atrasadas no planeta Terra. Como vocês sabem, pelo movimento de rotação da Terra, como a Terra realiza o movimento de rotação e ele dura aproximadamente aí 24 horas, ou seja, um dia inteiro. Ora, nós temos uma face da Terra que está iluminada pelo Sol e ora temos a outra face, tá? Então, pelo esse movimento aí de rotação, nós temos metade da Terra sendo iluminada pelo Sol em cada metade do dia, tá certo? Então, ó, desse modo, esse movimento aparente do Sol, por que movimento aparente? Porque, na verdade, é a Terra que está girando, né? A alternância dos dias e das noites não permite, claro, que todas as localidades tenham a mesma hora, né? A gente não vai ter a mesma iluminação aí do Sol, então a gente não vai ter a mesma hora. Enquanto em algumas partes do planeta são dia, outras partes já são noite, né? Que no caso não está recebendo a iluminação da irradiação solar. Então, ó, por muito tempo, cada país se organizou com as suas horas, levando em conta a questão mesmo aí da passagem do sol. Então, a gente tinha o relógio do sol, a gente tinha várias outras ferramentas aí que ajudavam as pessoas a mais ou menos se localizarem, né, com relação aí a qual era o horário realmente do dia, tá certo? Só que acontece o seguinte, a gente estava precisando realmente de algo, né, para sistematizar os horários no planeta, porque não dava para ficar cada país escolher um horário e a gente ficar nessa confusão, tá certo? Então, ó, em 1884, a necessidade das sociedades se organizarem, né, na verdade, é, levou todos os países aí a criarem um sistema de fusos horários. Por que fuso? Porque no caso, gente, a gente divide aí cada partezinha da Terra. Quando você olha aí a imagem do mapa de fuso horário, você sabe que a Terra, no caso, ela tem 360 graus, que é o total aí de um giro completo da Terra, né? Então, esses 360 graus são 180 a leste e 180 a oeste. Sendo assim, nós dividimos a Terra em 24 fusos para representar as 24 horas, né? Cada hora, né, vai representar aí um fuso e cada fuso vai ser correspondente a 15 graus. Porque se eu tenho 24 vezes 15, vai dar os 360 graus que é a volta completa da Terra. Ok? Dá para entender até aí? Então, ó, cada fuso representa uma hora, que representa 15 graus. No total, nós temos 24 fusos e 360 graus, ok? 180 a leste, 180 a oeste. Então, aí, ó, no sentido leste, ou seja, desse lado aí que tem a Ásia, a Oceania e tudo mais, no sentido leste, nós vamos ter aí horas adiantadas, tá? Então, se eu estou indo no sentido leste, do meridiano de Greenwich, o meridiano de Greenwich ele tá aí no meio, eu vou ter horas adiantadas. Então, por exemplo, saio do Brasil e vou para o Japão, vamos supor. Então, eu vou adiantar as horas, ok? Então, eu vou adiantar as horas do meu relógio, tá? Se eu estou fazendo o sentido contrário, se eu estou vindo em direção a oeste, então eu vou ter horas atrasadas. Então, vamos supor que está saindo da Austrália, lá na Oceania, estou vindo em direção aos Estados Unidos, na América. Então, eu estou atrasando as horas, porque eu estou fazendo o sentido contrário, de leste para oeste, ok? Então, ó, temos 12 horas adiantadas e 12 horas atrasadas. Nessa imagem aí, vocês conseguem observar que
Aqui embaixo a gente tem uma tabelinha, tá? E essa tabelinha aí, ela tá mostrando as 12 horas adiantadas, as 12 horas atrasadas. E no meio a gente tem zero horas, que é a hora de referência, né? Que fica aí no meridiano de Greenwich. Então, ó, a conferência que a gente teve em 1884, que foi essa conferência mundial para sistematizar as horas, estabeleceu que no meridiano de Greenwich, lá no Observatório de Greenwich, que fica na Inglaterra, seria o primeiro meridiano, ou seja, seria o meridiano de ponto de referência, que representaria aí 0 graus e 0 horas, tá? Aí todos os países que estão a oeste, né, vão ter horas atrasadas, e todos os países que estão a leste vão ter horas aí adiantadas, certo, gente? Então, ó, nesse sistema aí de fusos horários, ó, a Terra tem 24 fusos, o meridiano de Greenwich é um marco inicial, tá? Que tem aí 0 graus, então ele tem como ponto de referência. Nessa imagem, nós conseguimos observar aí que no caso, cada meridiano, né, cada partezinha dessa aí, ela vai ter aí uma hora adiantada ou atrasada. Então, nós utilizamos, através da localização, atrasar ou adiantar os relógios, tá certo? Então, pessoal, nós vamos ver na prática, né, como isso acontece, mas primeiro vamos fazer a leitura aí da página 375, tá? Do livro de vocês. Na página 375, ele vai estar mostrando aí como aconteceu toda essa questão da origem dos fusos horários e depois a gente vai começar a ver aí sobre os fusos horários do Brasil, como eles se dividem, ok? Então, pessoal, ó, na página 375, nós temos aí a origem dos fusos horários, tá? A gente vai começar vendo como esses fusos horários eles surgiram. Aí, para iniciar, nós temos aí, ó, um relógio do sol, tá? Esse relógio do sol, gente, ele fica lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Essa imagem aí que tem no livro de vocês. Então, ó, o relógio do sol em Natal, Rio Grande do Norte. Observe que a sombra formada pela relação entre a posição do Sol e o objeto, indica 18 horas e alguns minutos. Então, ó, o relógio do Sol, antigamente, era o único relógio que era realmente usado, né, pelas civilizações, porque aí, no caso, os povos desenvolveram para que, no caso, realmente pudesse marcar as horas, tá? Então, a gente tem aí, ó, começando a leitura. Ao final do século XX, com o avanço do capitalismo industrial e o desenvolvimento da tecnologia de comunicações e transportes, tornou-se necessário organizar os horários nas diferentes regiões do globo para, entre outras coisas, facilitar as transações comerciais e relações entre governos. É nesse contexto que surgiu o sistema de fusos horários. Contudo, a ideia de identificar os horários não é recente. Ao longo da história, vários povos e civilizações utilizaram diferentes formas de organizar as horas. Um exemplo é a utilização do relógio de sol, que é esse relógio que está aí na imagem, tá, gente? Uma estrutura circular com uma haste envergada que projetava uma sombra sobre essa superfície. À medida que a Terra faz o movimento de rotação e a posição do Sol se altera, a sombra se movimenta gradualmente e indica os horários do dia. Então, ó, aí do lado a gente tem o QR Code, né? Para vocês fazerem aí o aprofundamento sobre esse assunto aí de relógio do sol, tá? Então, nós temos aí, ó, esse QR Code aí no caso de rosa e esse aqui também verdinho embaixo, tá? Mostrando aí esse conteúdo de relógio do sol, para vocês aprofundarem aí o conhecimento. Aí aqui embaixo da imagem diz assim, ó: o relógio do sol foi muito utilizado por diferentes povos, como os egípcios, os gregos, os babilônicos, que eram o povo que vivia aí na Mesopotâmia, né?
Ao longo da Idade Média, a maioria das regiões europeias, asiáticas e africanas adotava esse sistema de calcular as horas. Porém, com a expansão marítima europeia e o consequente contato entre os continentes, nos séculos XVI a XIX, os navegadores passaram a enfrentar um problema. Toda vez que chegavam a um local, precisavam acertar os relógios. Mesmo os países adotando um sistema de 24 horas, cada região organizava seus horários de acordo com a própria lógica. Então, gente, foi justamente por isso, né, que a gente realmente teve que ter uma forma aí de sistematizar os horários, certo? Por isso que a gente criou aí o sistema de fusos horários. Então, os meridianos, que são essas linhas imaginárias traçadas na vertical, que se cruzam nos polos, elas tiveram aí como objetivo realmente ser esse divisor entre os horários, tá certo? Então, cada fuso representando uma hora e o meridiano de Greenwich como ponto de referência, como eu já falei para vocês. Então, ó, na página 376 do livro de vocês, tem aí, ó, uma imagem, tá certo? Essa imagem aí, gente, mostra esse homem que fez a criação, realmente, das estradas de ferros e na área de comunicações telegráficas. Então, ele, além de desenvolver o sistema de fusos horários, né, ele também trabalhou aí em estradas de ferros e comunicações telegráficas, que no caso os telégrafos era a comunicação da época, né, como vocês estão vendo. Ele viveu aí de 1827 a 1915. Então, Sandford Fleming, ele viveu aí no caso e ele fez vários avanços realmente, né? E ele foi um engenheiro canadense que fez essa sistematização aí do sistema de fuso horário, tá? Então, ó, aqui na página 376, vamos fazer a leitura. Tem assim: a Grã-Bretanha foi a primeira nação a adotar no século XIX uma hora legal. O que é hora legal, gente? Hora legal é a hora oficial, tá? É um intervalo que cada país aí considera. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem 4 fusos, mas a gente segue a hora legal, que é a hora oficial, que no caso é o horário de Brasília, tá? Então, em qualquer ponto que você esteja do Brasil, com exceção lá do Amazonas, de parte do Amazonas e do Acre, que a gente vai ver isso daqui a pouco, eles não seguem o mesmo horário. Então, com exceção desses dois, né, dessa parte do Amazonas e da parte do Acre, do estado do Acre, eles seguem aí o horário oficial de Brasília, que é a hora legal, tá certo? Então, por exemplo, a Rússia tem 11 fusos, né? Porque ela tem uma grande extensão de leste a oeste, mas eles têm a hora legal, tá? Claro que na Rússia, né, com 11 fusos, não dá para ser uma hora legal só, tá? Eles não têm somente uma hora oficial, ok? Então, a Rússia tem diversas horas aí oficiais, certo? Porque no caso, como eles têm 11 fusos, quando um lugar é dia, no outro já é praticamente noite, né? Com 11 horas de diferença. Então, ó, gente, a Grã-Bretanha, né, foi a primeira nação a adotar aí essa hora legal, né, para todos os seus países, a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. Lembrando a vocês que quando a gente fala Reino Unido, a gente tá falando na Inglaterra, na Escócia, no País de Gales e na Irlanda, tá? Na Irlanda do Norte. Se a gente tira a Irlanda, a gente fica somente com aquela ilha que a gente chama de Grã-Bretanha, que é a união aí desses 3 países, certo? A Inglaterra, a Escócia e o País de Gales, certo? Então, continuando a leitura, ó. Gradativamente, a ideia de unificar as horas de um país foi se popularizando, porém não havia sincronização dos minutos, muito menos o reconhecimento legal entre os países com relação às marcações uns dos outros. Como eu falei para vocês no início, cada país tinha sua forma diferente de demarcar os horários, certo? É aqui, ó.
Em 1878, um engenheiro canadense, Sanford Fleming, que é esse senhor aí da foto, desenvolveu e propôs a elaboração de um sistema de fusos horários. E em 1884, ocorreu nos Estados Unidos, na cidade de Washington, a Conferência Internacional do Meridiano, com o intuito de criar um padrão mundial da hora legal. Então, gente, essa conferência, né, que ficou conhecida aí como Conferência Internacional do Meridiano, ela realmente foi a responsável por fazer essa divisão, né, que a gente tem de fusos horários hoje em dia, tá certo? Então, ó, fazendo a leitura aí embaixo. Sistema de fuso horário. Vamos entender bem direitinho como esse sistema ele ocorreu, tá? Aí aqui, ó. Acompanha aí no livro de vocês, ainda na página 376. Na Conferência Internacional do Meridiano, estabeleceu-se um padrão de 24 fusos, cujo ponto de partida é o meridiano de Greenwich, também conhecido como GMT, tá? Que no caso é uma sigla aí em inglês, certo? Então, ó, e seu antimeridiano, que é o IDL, que no caso é a linha internacional de mudança de data, tá certo? Esperem que eu explico para vocês o que significa isso. Aí aqui, ó, a partir do GMT, que é o meridiano de Greenwich, né? A partir do ponto do meridiano de Greenwich, são estabelecidos 24 fusos horários, com 15 graus cada um, que no caso, como eu falei para vocês, juntando os 24, né, vezes 15, a gente vai ter aí 360 graus, ok? Aí, ó, são 12 fusos horários em direção a oeste e 12 em direção a leste. Em um fuso horário, todos os lugares apresentam a mesma hora. Então, ó, no fuso horário, gente, independente, né, do país onde você esteja, se você está seguindo o mesmo fuso horário, você vai ter o mesmo horário que aquele outro país, tá? Fazendo o segmento aí de fuso. Nessa imagem aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, a gente tem umas quebras assim nessas linhas, nesses meridianos, tá? Então, ó, a linha azul é o meridiano, né? No caso, quando a gente estuda geograficamente. E essa linha rosa, né, que tem essas quebras, são os fusos horários, as linhas de fuso horário. Por que tem essas quebras? Porque, por exemplo, a gente tem várias cidades em um país e para a gente não colocar cada cidade, ou cada estado, ou cada província com um horário diferente, a gente faz essas quebras aí nas linhas de horário para que eles sigam o mesmo horário, mesmo estando em fusos diferentes. Isso por causa daquilo que a gente chama de hora legal, tá? Que eu falei agora há pouco para vocês, que é a hora oficial. Então, ó, a hora legal, ela vai ser responsável, né, por fazer esse dinamismo mesmo da gente ter vários fusos, mas da gente seguir horários aí de fusos diferentes, certo? Então, ó, toda essa questão aí, gente, de fuso horário, a gente aprende também lá no sexto ano. Acredito que no sexto ano vocês já devem ter visto de forma geral, né, a respeito desses fusos horários, ok? Então, ó, continuando aqui. Ele diz assim: observe o mapa mundi com as diferentes linhas que demarcam os fusos. Aí a gente tem aí, ó, fuso horário civil e tem aí a linha internacional de data, tá? Que é a linha aí, no caso, que faz a mudança das datas, ok? A mudança, no caso, do horário, tá? Então, essa linha internacional de mudança de data é o que a gente chama de IDL, que é o antimeridiano, que tá, inclusive, aqui, ó. Tem aqui, ó, um exemplo de antimeridiano. Aqui nesse textinho que tá nesse quadro, diz assim: o antimeridiano IDL não segue uma linha reta, como o meridiano de Greenwich. Como eu falei para vocês, são essas quebras das linhas, tá? Mas faz zigue-zagues ao redor de fronteiras e grupos de ilha do Pacífico. Entre as fronteiras internacionais da Rússia e dos Estados Unidos, ele faz curvas para manter todo o território russo de um lado e o território americano do outro.
lado da linha. Já perto de Samoa, Samoa Americana e de Kiribati, a linha contorna algumas ilhas vizinhas. Uma curiosidade: Samoa e Samoa Americana sempre estiveram separadas pela linha de data. Então, em 29 de dezembro de 2011, à meia-noite, o IDL foi movido para o oeste para agrupar Samoa e Samoa Americana. No processo, a data subitamente se tornou 31 de dezembro de 2011 e Samoa perdeu um dia na história. Aqui, ó, a gente tem essa linha internacional de data, tá? Vocês conseguem observar aqui, ó, essa linha preta que faz esse zigue-zague, tá? E faz essa quebra aí para juntar essas ilhas aí do Pacífico, ok? Vamos fazer a leitura aqui, gente, da página 377. Ó, como o movimento de rotação da Terra é de oeste para leste, as horas a leste do meridiano de Greenwich aumentam e as horas a oeste diminuem, como eu falei para vocês lá no início. Horas adiantadas para leste, horas atrasadas para oeste, tá? Algumas localidades alteraram os limites originais dos fusos para um limite prático. Esse limite prático é utilizado em países de grande extensão territorial e tem por objetivo não deixar um estado ou uma cidade com dois horários, além de levar em conta questões econômicas, como a abertura e fechamento de bancos e repartições públicas. Na região do antimeridiano IDL, os fusos horários terminam em 172 graus e 30 minutos e oeste, né? E 172 graus e 30 minutos leste. Nesse ponto, o horário é o mesmo. No entanto, a oeste temos o dia anterior a leste, o dia posterior, tá? Então, ó, essa linha internacional de mudança de data é justamente a linha que faz digamos que o marco, né, final aí da mudança de horário, tá? Como o meridiano de Greenwich é o marco inicial, o antimeridiano, que fica aí no Pacífico, é o marco final, ok? Então, ó, aqui a gente vai ter esse jogo rápido, certo? Que no caso vocês já fizeram, né? E aqui, ó, a gente tem começando a falar sobre fusos horários, tá? Fusos horários do Brasil a gente vai ver no próximo vídeo, pessoal. Então, bons estudos!